Boa noite, igreja. Boa noite para você que nos assiste. Mais uma vez é um privilégio para mim estar aqui, estou feliz. E quero compartilhar com você uma reflexão que venho refletindo nos últimos anos. Do desafio da multiplicidade da fé. O desafio hoje, eu entendo que é cristianizar os cristãos. Como enfrentar um ambiente que formalmente é religioso, mas de pouca prática, pouca comunhão, pouca experiência. Os valores, eles estão cada vez mais sem parâmetros e relativizados. Tiramos o conceito de autoridade, passando a considerar que tudo é uma questão de opinião. Eu posso dar todas as evidências possíveis dos melhores hábitos de usos e costumes que a Bíblia dá para você. Eu posso te mostrar N momentos que Jesus Cristo, antes de tomar uma decisão importante na vida dele, passava a noite toda orando. Mas mesmo assim, você pode tentar tirar a sua conclusão relativizando essa verdade. E você pode olhar Jesus Cristo se entregando o tempo todo, mas você pode ver sem refletir. E aquilo talvez não faça diferença para você. E você segue uma vida no piloto automático. O século XVIII foi o século da Revolução Política. O século XIX da Segunda Revolução Industrial. O século XX veio então a tecnologia. Século XXI, a ascensão da tecnologia. E eu pergunto, o século XXI vai terminar sendo o século do quê? Sem dúvida, o século da verdade relativizada. Isso é motivado cada vez mais pelo excesso de informação sem reflexão. Essa subjetividade somada a pouca reflexão gera dispersão. Muita informação sem profundidade, sem reflexão, gera dispersão. Santo Agostinho, inclusive um dos maiores teólogos do Ocidente, tinha mais de 200 livros na sua biblioteca. E apenas uma Bíblia. Talvez ele tenha menos Bíblia que você tenha. E não era tecnológica, nem falava com ele. Mas ele lia centenas de vezes para tentar refletir, entender e aprender sobre o que o codificador do meu DNA e do seu queria dizer para mim e para ele. Houve uma capilarização do conhecimento? Não houve uma maior compreensão. Estamos cada vez mais informados, mas com menos compreensão. E aplicando isso à religião de hoje, a fé, a religião, ela está cada vez mais customizada. E quem tira da Bíblia o que é conveniente, descarta o que não é, acredita em si mesmo e não em Deus. Por achar que aquilo é importante dentro do seu próprio juízo de valor, que a Bíblia deve ser o eu acho. E essa realidade é a realidade da fé contemporânea, a fé adaptada ao meu e ao seu interesse. O Deus do século XXI, sem dúvida, é o meu Deus. O Deus mais flexível, o Deus que eu faço como eu quiser. O Deus mais bonzinho de todos os tempos, sem condenação, muito confundido com um Deus que aceita as minhas fraquezas, aceita eu como pecador, mas não aceita os meus pecados. E essa ausência de reflexão gera uma exposição sem sentimento. Hoje a gente está cada vez mais com a necessidade de expor nossos pensamentos, do que realmente viver intensamente aquilo que a gente está postando. Estamos cada vez mais carentes de likes, por uma atenção sem interação, um contato sem relacionamento. Eu posto, curto, mas não vem na minha casa. Eu te dou oi, mas não pergunto para você como está a sua vida. E é isso que a gente está fazendo com Deus. Um contato sem relacionamento. Oração sem experiência. Leitura sem reflexão. E fé sem submissão. E aí a grande pergunta aqui é: como é que esse Deus vai se revelar e revelar a sua verdade numa multiplicidade da fé, numa relatividade, uma relativização da fé, com um monte de informação e a verdade relativizada? Como é que esse Deus vai se revelar? E eu vou mostrar para vocês que existem inúmeras religiões com inúmeras verdades. E a pergunta é: como aplicar
a verdade que nós entendemos como verdade no meio de tanta verdade. O cristianismo, por exemplo, que é a maior religião com 2 bilhões de cristãos no mundo, estima-se que tem mais de 30 mil denominações. O Islã, a segunda maior religião do mundo, com 1,5 bilhão de pessoas, 90% da população do Oriente Médio, acreditam em 5 profetas, que dos 5, 4 a gente acredita: Noé, Ibrahim, Abraão, Musa, Moisés, Isa, Jesus e Mohammed, Maomé. E o hinduísmo? Acredita-se que o hindu seja 80% da população indiana. É a terceira maior religião do mundo. E eles acreditam em coisas. E aí eu trago você para uma reflexão e tentar entender e ver, traçar padrões parecidos e semelhanças com o que a gente acredita. E eles acreditam na divindade de hindu, da trindade de Brahma, Vishnu, Shiva, o Criador, o Preservador e o Destruidor. E eles obedecem 2 princípios do Karma e do Dharma. E o objetivo maior é a salvação deste mundo. Opa, eu já vi essa história. O budismo, a 4ª maior religião do mundo, com 500 milhões de adeptos, 90% dos mongóis, 70% dos japoneses, 50% dos coreanos são budistas. Países como Tailândia, Sri Lanka, Tibete, 90% das pessoas são budistas. Eles são ateístas, acreditam que Gautama, que é Buda, é um ser iluminado. Um grande sermão no seu livro Tripitaka traz revelações para alcançar o paraíso, a nirvana. E para isso é necessário o renascimento, reencarnação até atingir o nirvana, o paraíso. E o deus da mitologia nórdica? Odin, o deus pai. Thor, o filho de Odin, deus forte, o seu martelo mágico. Brahi, ou Bragi, filho de Odin, um grande porta-voz e mensageiro do povo. Loki, o pai da mentira. Eu conheço uma história parecida com isso. E o deus da mitologia grega? Zeus, deus maior, o governante do mundo Olimpo. Poseidon, deus do mar. Deméter, Apolo, Afrodite, deus do amor. Encontraram semelhanças? Encontraram semelhanças? Eu encontrei semelhança. É claro que tem semelhança. Parece até um telefone sem fio que foi contado lá na origem, difundida por Cã, Sem e Jafé, contando para os seus filhos, os filhos dos filhos, contando para os outros filhos, e até aqui o diabo foi entrando no enredo, adaptando a história, e incluindo o satanismo, e mudando os rituais de adoração, até criar uma infinidade de verdades. Mas a gente vê semelhança. Parece que é a mesma história, mudando os personagens e adaptando ao satanismo e aos rituais. E eu volto a perguntar: como então aplicar a verdade que eu e você acredita num mundo tão secularizado, num mundo com tantas verdades? Eu vou mostrar para você que a resposta está que Deus vai revelar a verdade não convencional para pessoas não convencionais, de forma não convencional para pessoas não convencionais. Quer ver? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa santo é. Moisés, ele tinha essa cultura, aprendi isso com o Rodrigo Silva, era um hábito dele. Então aquilo fez um rapport, fez semelhança para Moisés. Deus falando como um trovão em Apocalipse, e também no Velho Testamento, os judeus, eles abençoam a Deus quando escutam o trovão. Ou seja, Deus se revelou como um trovão, talvez para que os judeus pudessem entender o seu poder. Deus falando como uma voz de muitas águas, parece até o Deus Poseidon. E eu vi uma voz do céu, uma voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas, Apocalipse 14, 2. Talvez, ele tenha mudado a sua abordagem para atender aquele público. Abordagem adaptada, mas sem mudar os princípios. E a pomba no batismo de Jesus? Saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo e Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Para os judeus, a pomba representava paz, pureza, simplicidade e o principal, esperança. E se fosse hoje, seria uma pomba? Claro que não. Para a gente a pomba é um rato voador. Talvez hoje seria um cachorrinho. Que bonitinho, representando a paz, a humildade, o amor incondicional.
Por que Jonas foi engolido por um peixe? Dizem que os ninivitas adoram um deus peixe chamado Dagon, que ele é metade homem, metade peixe. E que esse Deus, metade homem, metade peixe, na sua mitologia, viria de tempos em tempos, mandando um mensageiro que viria do mar. Por que Jesus usou aquela parábola confusa e estranha de Lázaro o rico? Lá em Lucas 16, pessoas mortas conversando entre elas. Para mim e para você isso não faz sentido algum. Talvez seja porque aquele público, os fariseus, diferente dos saduceus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, Atos 23:6. Talvez fosse para adaptar a abordagem, para que aquele povo pudesse ouvir a mensagem, a verdade. Eles acreditavam numa vida após a morte, uma devida recompensa, punição individual. Eles acreditavam na existência de anjos e demônios, Atos 23:8. E Paulo? Você acha que Paulo levou Deus do jeito que ele aprendeu como judeu? Na verdade, com a experiência e com a cultura judaica? Atos 17, 23 diz assim: Paulo dizendo, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei entre eles um altar com uma inscrição, o Deus desconhecido. Ora, você que adora, apesar de não conhecer, eu te anuncio esse Deus desconhecido. Você já viu as características dos deuses dos gregos? Amálgamas, umas misturas, até erotismo. Vai saber qual era a estátua, a imagem daquele Deus desconhecido que Paulo estava trazendo a verdade. Uma abordagem adaptada, sem mudar a verdade. Mas sabe o que eu vi? O mais legal de tudo isso? A similaridade entre as religiões. E eu busquei padrões dentro de religiões, dentro da cultura. E sabe o que mais traça padrões comuns? A busca pela paz e o amor ao próximo. A busca incessante pela paz e amor ao próximo. Juntos, esses dois componentes, trazendo a busca pelo paraíso. Muito semelhante com o que eu e você buscamos todos os dias. Cristianismo, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Olha no confucionismo, não faça aos outros aquilo que não gostarias, então não haverá ressentimento contra você, seja na família ou no estado. No budismo, não ferir os outros de maneira que você mesmo encontraria doloroso. No hinduísmo, esta é a soma dos direitos, fazer nada para os outros o que você não gostaria que eles fizessem para você. No Islã, nenhum de vós é um crente até que deseje para o seu irmão o que ele deseja para si mesmo. Judaísmo, o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. Esta é toda a lei, todo o resto é comentário. No taoísmo, considere ganho do seu vizinho como o seu ganho e perda do seu vizinho como a sua própria perda. Zoroatrismo, não faças aos outros o que é injurioso para você. E aí eu encontrei padrões de histórias de religiões e denominações, histórias parecidas com personagens diferentes, claro, com satanismo no meio, porque ele foi mudando o enredo. Parece que veio a história da mesma origem do Adão e Eva, a história do paraíso. E se você estudar mais, você vai ver muito paraíso, muito o pecado entrando através de um ser ou de uma mulher. E aí quando você vai ao longo do tempo, sempre houve essa relatividade da verdade, só que sempre buscando um padrão. E o padrão é amor. Todos buscam amor, por mais que seja matando em prol da paz, buscando um paraíso. Lindos, o Deus do século 21, a pergunta é, como é que eu e você vamos levar a mensagem do nosso Deus, a nossa verdade numa realidade tão diferente da nossa, numa cultura tão diferente da nossa?
Como é que eu vou chegar para os mongóis com 90% da população sendo budista e falar para eles: Jesus Cristo te ama e morreu por você, e ele viveu numa realidade cultural totalmente diferente, e 90% das pessoas que ele já conversou, talvez 100% ao longo da vida, nunca falou algo parecido como o que você tem para falar. Agora a pergunta é: como é que eu vou entrar na vida das pessoas hoje, no nosso ambiente, com verdades tão relativizadas? O Deus do século 21, sabe qual vai ser? O Deus se revelando através do testemunho do Júnior Favarão, através do testemunho do João, da Maria, através das suas atitudes. Vai ser um Deus mais presente de todos os tempos. Ele vai se revelar através do seu testemunho. Vai ser assim, e vamos conseguir pregar a mensagem numa mesa de umbanda, com espíritas e católicos e muçulmanos, hindus e ateus. Será através do seu testemunho. Porque cada vez mais está raro pessoas que tenham princípios, valores bem definidos no meio de tanta relatividade. Isso vai gerar uma bagunça no meio das pessoas. E eles estarão cada vez mais sedentos por conhecimento profundo, com reflexão aplicado com sabedoria. Os mestres de universidades, ateus nas bancadas, cansados de receber estudos de casos sem conexão com a realidade. Quando chegar você com clareza, defender os seus princípios, valores, com reflexão, com profundidade, quando olharem o seu esforço e dificuldade em defender o amor a Deus e ao próximo, quando eles verem verdade em você, o inconsciente deles vai trazer eles a uma estranha sensação de paz ao olhar para você. Talvez a mente dele nesse momento, quando olhar para você e ver uma paz estranha, vai remeter ele a uma origem que ele mal sabe que é. Talvez remeta ele ao Éden, talvez remeta ele ao céu. Muitos vão odiar você, mas muitos vão admirar. Será o amor com verdade, será a obra mais incrível no final do Evangelho. Sabe qual vai ser a obra? A obra de gerar dúvida. Esse será o Evangelho, de gerar dúvida nas pessoas. Quando eles olharem para você e vão achar estranho a sua atitude, com profundidade, com verdade, com sabedoria, defendendo os seus princípios no meio do caos, de bagunça que eles mesmos já estão incomodados. E quando você defender a sua verdade, eles vão olhar e falar: quem é esse rapaz? E ainda mais, quando te questionarem, você manter firme os seus propósitos. E ainda mais, mesmo sendo questionado, mesmo sendo humilhado, você ainda amar o próximo. E aí ele vai perguntar: quem é esse rapaz? E mesmo assim, você dedicar um tempo da sua vida em amar ele, a cuidar dele, ajudar ele, e ele vai falar: quem é esse rapaz? E aí, pá! É aí que Cristo entra. Quando você gerar estranheza no meio de um padrão relativizado. É aí que Cristo entra. Vai ser assim que o ministério vai acontecer nos últimos tempos. Vai ser assim, a abordagem adaptada à realidade contemporânea vai ser o testemunho vivo de Jesus Cristo. Vai ser menos palavras, menos ideologias, e mais testemunho, mais atitude, mais prática. Por isso sim, precisamos da obra. Porque a obra é o reforço, é a tangibilidade da fé. É você tangibilizar a fé, aquilo que você acredita. Lindos, em todas as religiões, os povos buscam o paraíso. É uma tentativa de se relacionar com o amor para viver uma plena paz. Essa busca é de todos os povos. Então tá aí a receita para você e eu pegar o pacotinho do que a gente viu e levar para as pessoas, colocar um pouco de céu na vida das pessoas. Esse foi o propósito de Jesus Cristo. Pouco falou e muito agiu. E ao agir, quando ele tocava a mulher, quando ele tocava aquela pessoa, o filho, ele tocava as pessoas, o cego, quando ele mobilizava toda a comunidade. E aí perguntavam: quem é esse rapaz? Aí vem a segunda pergunta, sabe qual? O que ele acredita?
no que ele acredita. Júnior, você parou aqui no meio desse sol para me ajudar. Como é o seu nome, Júnior? Muito obrigado. Viu? Quem é você? Por que você fez isso? Eu aprendi isso com o pastor Alex Palmeira, que nos últimos tempos, esse será o evangelho da dúvida. E a gente vê que no meio da multiplicidade da fé, o que tem em comum é a busca incessante pela paz. E a gente vê que existe um respeito pelo amor ao próximo, ou a busca pelo amor ao próximo. Eu quero finalizar com você, para mim, o texto mais completo da Bíblia. Romanos 5, 1-5. Se você quiser anotar, para mim é o resumo de tudo. Se me perguntar assim, o único versículo para você pregar o evangelho para alguém, Romanos 1-5. É claro que eu preciso de muitos conteúdos para estudar, mas isso resume muito os conteúdos da Bíblia. Leia comigo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, acreditando, fé é crer e obedecer. Eu tenho então a paz com Deus, através de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos a fé e a graça, através de Jesus Cristo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque isso me dá esperança. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela traz perseverança, porque quando eu venço a tribulação através da minha fé, por meio de Jesus Cristo, eu venço. Quando eu venço a tribulação, eu me torno perseverante, porque eu me torno amadurecido na fé, me torno mais forte. Seja forte e corajoso. Então, quando vier a dificuldade na sua vida, é para você sair mais forte. Só consegue fazer crescer músculo quando você machuca o músculo. Só consegue conquistar quando dói. Quando você passa por tribulação, você se torna mais perseverante. E isso, a perseverança, um caráter aprovado por Deus, que traz a esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amém. A fé, exemplificada por Jesus Cristo, o testemunho vivo das obras que escancaram o caráter de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, mobilizou uma nação que hoje é a maior crença do mundo, com mais de 2 bilhões de pessoas. Foi um homem, cheio de boas atitudes, levando o céu para casa, para a vida das pessoas. Nós somos o representante do céu, porque quando Jesus terminou a obra dele, Ele colocou em mim e você uma missão. Pega Romanos 5, amigos, e leve para todos os cantos desse mundo. Pegue esse pacotinho e leve para as pessoas. Leve fé, leve perseverança, leva a esperança, leva o reino, leva o céu. Ontem eu tive a oportunidade, junto com o prece vocal dessa igreja, o pastor David, a gente foi numa comunidade bem simples, uns irmãos de uma igreja, tem uma missão, coisa mais linda, que é preparar marmita para as pessoas necessitadas. Mais de 700 marmitas. E a gente viu ali, o David fez um trabalho muito legal, uma abordagem muito legal. Ele contou da história dele. E ele mostrou para aquelas pessoas o quê? Esperança. Mas nós precisamos atender a necessidade fisiológica daquelas pessoas. Precisamos primeiro saciar a fome delas, para então abrir o coração para elas receberem a mensagem de Cristo. Irmãos, para você que assiste, para você que está aqui hoje,
existe muita confusão e vai cada vez mais ficar confusa. Mas a verdade, ela é única. A abordagem tem que ser adaptada, mas a principal abordagem é você. As pessoas precisam ver Deus através de você. As pessoas precisam ver Deus através de mim. Hoje eu disse para o meu vizinho, se ele saiu da minha casa, que está se mudando, se ele está saindo do lado da minha casa, indo para uma outra casa, se eu não fiz diferença alguma na vida dele, eu não cumpri minha missão. Então eu digo para vocês, o privilégio que nós temos de representar Deus é o privilégio de fazer uma ação na vida de cada pessoa que passar pela nossa vida. Nós temos agora um mutirão de Natal, que vai ser construir casas para pessoas que precisam de casas. E nós vamos fazer um projeto na Angola, para levar a suprir as necessidades daquelas pessoas. Então eu te convido, 2 convites. Se você quer ir fisicamente participar desse projeto, faça contato com a gente, com o Ministério Jovem. Se você não quer participar fisicamente, porque não tem como, então participe financeiramente. No aplicativo Serve-me, tem lá a opção Mutirão de Natal. A gente precisa levantar recursos para poder ajudar essas pessoas. Uma comunidade de um amigo nosso aqui da igreja, lá da Angola, que está abandonada e precisa sentir e viver a paz que nós, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, temos aqui. E é egoísmo da minha parte viver em paz e não compartilhar a paz. E eu com certeza estarei em pecado se eu guardar a paz que Deus me dá para mim mesmo. O que nós vamos fazer? Perguntar para Ele o que você precisa. E nós vamos tentar saciar a necessidade deles. Eu quero te fazer um apelo para você viver Cristo e ser Deus para as pessoas. Mas não fazendo contato sem relacionamento, tentando se relacionar. Nós temos dificuldade de entrar na vida das pessoas. Hoje entrou o irmão Antônio aqui, nessa igreja, teve agora há pouco aqui. Estava lá no último banco chorando. Dependente químico do álcool, está 1 ano e meio fora de casa. Perdeu a mulher e os filhos, bem perto daqui, 100 quilômetros daqui. Chorando e tentando falar com Deus. Tive a oportunidade de perguntar, a pergunta mais difícil, que eu não gosto de fazer. O que você precisa? Apertei a mão dele, falei, o que você precisa? É um hábito, eu não tinha esse hábito. Essa pergunta é perigosa, porque ele pode vir para mim com uma resposta de eu preciso de R$1.000. Eu preciso de uma casa. Ele precisava de R$50 para dormir num hotel, porque o albergue ele chegou atrasado. Eu perguntei, quanto é o albergue? R$100? Ele falou, não, é 50. Um hotelzinho aqui. Não preciso de 100, eu preciso de 50. Por que você está aqui? E ele explicou a história dele. Por causa do álcool, ele perdeu a família, o emprego. Entrei no perfil dele e toda a história de vida dele. Ele estava aqui, bem perto da gente. O meu apelo para você é, gere pergunta nas pessoas, fazendo pergunta. A pergunta mais difícil, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Tenta praticar isso, a partir de agora. O que você precisa? Eu vou tentar te ajudar. Igreja, tenta conceder um pouco do seu tempo, no escasso tempo que você tem, para que alguma pessoa que você encontrar tenha mais tempo para poder encontrar Deus, para assim viver o tempo todo na eternidade. Esse é o Evangelho de Cristo. Levar um pouco da paz que você tem, que é a esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai acabar com tudo isso aqui, e vai eliminar todo o mal que existe aqui. Que Deus te abençoe. E eu quero te encontrar logo, logo, no céu. E você falar, olha, eu passei a fazer perguntas. As respostas foram muito difíceis, mas eu passei a ser um cristão que faz pergunta.
o que você precisa. E eu passei a gerar dúvida nas pessoas. Quem é você e no que você acredita. Que Deus te abençoe. E até mais. Queria orar com vocês. Bom Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos dá o privilégio de poder estar aqui numa paz, numa tranquilidade, uma paz, uma plena paz. Só que tem muita gente vivendo caos aí fora. Eu quero te pedir para me dar coragem de entrar na casa das pessoas. Tira a minha timidez espiritual. Me dê coragem para eu perguntar para as pessoas na rua: o que você precisa? Por favor, ó Senhor, que a gente possa mobilizar essa igreja com ações sociais, podendo gerar dúvida nas pessoas, e as pessoas perguntando então, no que você acredita? E aí eu consegui introduzir a verdade do céu, a única verdade, que não é relativizada, a única verdade na realidade daquelas pessoas. Usa-me, usa essa igreja. Por favor, eu te peço, por esse ministério, o ministério do mutirão de Natal, o ministério jovem que vai estar à frente disso. Por favor, Senhor, mobiliza as pessoas para ajudar com recursos financeiros e também físico. E oração para que esse projeto dê certo. Meu Deus, que possamos ser agentes de mudança na vida das pessoas. Usa-nos, usa-nos. E que possamos levar a paz no meio do caos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até mais.